Voltando aí, pessoal, nós vamos agora analisar aí na Lei 10.098 a parte do concurso público, que é aquilo que vocês logo mais estarão fazendo aí, que é um temor aí na vida de muitas pessoas, mas a gente passa por isso aí e depois só colhemos as coisas boas que o concurso público nos traz. Então vamos ver aí na Lei 10.098 o que a gente tem sobre concurso público. Então, o artigo 12, o concurso público tem como objetivo selecionar candidatos à nomeação em cargo de provimento efetivo, podendo ser de provas ou de provas e títulos, na forma do regulamento, que nós já tínhamos visto antes. O artigo 14, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, lembrem que é até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, no interesse da administração. Então, se a administração quiser prorrogar esse período aí, ela pode prorrogar, caso não queira, caso não acha interessante essa prorrogação, não será feita. Artigo 15. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de concorrer nos concursos públicos para provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Então, é um direito aí das pessoas, né, portadoras de deficiência concorrer aos cargos do concurso público, tanto que são reservados vagas específicas para as pessoas que são portadoras de deficiência. Então, direito que lhes é garantido, tá? Então, mais uma vez aqui, eu trago para vocês que o concurso público, ele é de provas ou provas e títulos, o prazo é de até 2 anos, sendo que pode ser prorrogado por uma única vez por igual período, tá? Pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a concorrer a cargo com atribuições compatíveis, tá? Então, o concurso público não é algo que normalmente é muito cobrado em prova, mas está aqui para vocês a parte da Lei 10.098 que fala sobre o concurso público, tá? Agora da posse, esse é um assunto assim bastante importante também, que é bastante cobrado em concurso público. Então nós vamos dar uma analisada aí o que a lei nos traz a respeito da posse. Então, artigo 18, posse é a aceitação expressa do cargo, formalizado com a assinatura no termo do prazo de 15 dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual período a pedido do interessado. Então, a posse é quando o indivíduo que foi aprovado e foi nomeado, é quando ele aceita expressamente, quando ele vai lá e diz assim, ó, eu quero, estou assinando o termo. Então, a posse é quando o indivíduo faz a aceitação expressa, que deseja entrar naquele cargo público, tá? Então, o prazo máximo é de 15 dias, a contar da nomeação. Então, quando é nomeado, tem 15 dias para tomar posse. E esse período aí, esse prazo de 15 dias, ele é prorrogável por mais 15 dias, ou seja, por mais, igualmente por igual período aí, por mais 15 dias. Então, nós vamos ver depois ali no resuminho, fica mais fácil o entendimento. Quando se tratar de servidor legalmente afastado do exercício do cargo, o prazo para a posse começará a fluir a partir do término do afastamento. Ou seja, aquele indivíduo que já é servidor e está no uso das suas férias, aí, no gozo das suas férias. Então, após terminar o afastamento, após terminar o período de férias, é quando vai começar a fluir o prazo para tomar posse. Então, esse é um exemplo que pode ser elucidado aqui no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Lembrem bastante disso aqui, porque eu já vi questões de prova que diz que a posse poderá se dar mediante procuração, e não trouxe o específico. E naquela questão foi considerada uma assertiva errada. Então, lembrem que é uma procuração específica, ou seja, não é uma procuração que apenas dá direito a outra pessoa ir lá tomar posse por você. É uma procuração específica que diz que aquela procuração é especificamente para tomar posse em cargo público. Então, lembre que é uma procuração específica e não somente uma procuração concedida a outra pessoa. Então, lembrem disso porque já caiu várias questões de provas aí nesse sentido. No ato da posse, o servidor deverá apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, naquele momento que você vai lá assinar o termo, né, de aceitação do cargo, você tem que ter, normalmente tem já um formulário já específico trazendo essa situação, que aí você vai informar se
já tinha exercício em outro cargo, ou se não. Então, é bem tranquilo. É no momento da posse, no ato da posse, que você dá essa informação de já possuir outro cargo ou não. As autoridades a quem couber a posse, a autoridade a quem couber a posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram cumpridas as formalidades legais prescritas para o provimento do cargo. Então, esse artigo aqui é autoexplicativo, não nos traz muita explicação aí. Artigo 20. Se a posse não se der no prazo referido no artigo 18, ou seja, naqueles 15 dias prorrogáveis por igual período, então será tornada sem efeito a nomeação. Por quê? O que acontece? Primeiro, você é nomeado para um cargo público. Pensem assim, que você sempre espera a nomeação. Saiu, a nomeação é quando sai teu nome lá no Diário Oficial, que o fulano de tal foi nomeado para tomar posse em cargo tal. Então, você é nomeado, após você toma a posse, e após a posse você entra em exercício. Então, o que acontece? Se não tomar posse, se você for nomeado e não tomar posse no prazo específico ali do artigo 18, que é os 15 dias prorrogável por igual período, a nomeação que foi feita, ela se torna sem efeito. Por quê? Porque aquela nomeação que foi feita para que você tomasse posse no cargo não surtiu nenhum efeito, ou seja, você não tomou posse, então aquela nomeação é tornada sem efeito, tá? Lembrem que se não tomar posse no prazo definido, a nomeação é tornada sem efeito. Já vi questão de provas assim que traz isso aqui. Se a nomeação que era tornada sem efeito. Então, nesse caso a nomeação se torna sem efeito caso não tome posse no cargo. E quem que é competente para dar a posse, né, ao futuro servidor aí? Então, o governador do estado, aos titulares de cargo de sua imediata confiança, e os secretários de Estado e os dirigentes de órgãos diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo, aos seus subordinados hierárquicos. Então, aqui são os competentes para dar a posse aí aos servidores. Então, trazendo aqui um resuminho para vocês. Então, a posse ela é formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias, a contar da nomeação, prorrogável por mais 15 dias. Então, foi nomeado, tem 15 dias, mais 15 dias para tomar posse. O servidor afastado, então aquele indivíduo que já é servidor público e está afastado do cargo. O prazo começa com o término do afastamento. Então, aquele servidor que está afastado para, por exemplo, férias ou tratamento de saúde, enfim, qualquer tipo de afastamento, o prazo para tomar posse vai contar a partir do término do afastamento do servidor, tá? Então, lembrem disso. Pode tomar posse por procuração específica. Então, se na questão vir que pode tomar posse por procuração específica, sim, pode. Se for somente por procuração, vejam bem essa questão, né? Eu não vou dizer que vai estar errado, porque às vezes a banca tem um entendimento diferente, mas lembrem que a posse é por procuração específica, tá? Lembrem disso assim, eu vou dar uma procuração especificamente lá para eu tomar posse. Lembrem disso. Se não tomar posse no prazo de 15 dias, então a nomeação é sem efeito. Então, aquele prazo de 15 dias mais 15 dias, prorrogável por igual período, então a nomeação é sem efeito. E tem questões já que já foi abordada em concursos que pede quando que se dá a investidura no cargo, ou seja, quando que efetivamente o servidor é investido no cargo público. Então, lembre que a investidura no cargo público se dá no momento da posse. Ou seja, você foi nomeado e aí quando você vai tomar posse é que você é realmente investido no cargo, tá? Então, a investidura do cargo se dá na posse. Vencida a posse, vamos ao exercício. Já vimos a nomeação, que é a forma de provimento, a posse, que é o ato subsequente à nomeação, e agora o exercício, tá? Que é o ato subsequente à posse. Então, até nós já podemos ver aqui que existe a nomeação, a posse e o exercício. É nessa ordem, nomeação, posse e exercício. Tá? Então, vamos analisar aí o exercício. Artigo 22. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 dias, contados da data da posse. Ou seja, tomou posse, tem até 30 dias para entrar em exercício. Tá? Lembrem disso. Nomeação, 15 mais 15 para posse, posse até 30 dias
para o exercício. Parágrafo 1º. Será tornada sem efeito a nomeação do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido neste artigo. Ou seja, mais uma vez, é a nomeação que é tornada sem efeito. Por exemplo, o indivíduo foi nomeado e tomou posse, mas nesse período aí ele achou que era melhor não entrar em exercício no cargo, enfim, teve alguma outra situação e ele resolveu não entrar em exercício. Então, aquela nomeação que foi feita anteriormente, ela vai se tornar sem efeito. Por quê? Porque foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício. Então, aquela nomeação não surtiu um efeito no serviço público. Ou seja, aquele servidor que foi nomeado não entrou no cargo público, ou seja, então aquela nomeação não surtiu efeito, então ela é tornada sem efeito. Lembrem que, independente se for posse ou exercício, é a nomeação que se torna sem efeito. Tá? Então, compete à chefia imediata da unidade administrativa onde for lotado o servidor, dar-lhe exercício e providenciar nos elementos necessários a complementação de seus assentamentos individuais. Ou seja, o indivíduo tomou posse no cargo de policial civil, por exemplo. Então, lá no dia da posse, ele assinou o termo, né, de que estava tomando posse e a entrada em exercício dele foi no mesmo dia, por exemplo. Aí ele se deslocou até a delegacia que ele foi designado e lá o chefe imediato dele que efetivamente deu o exercício para ele. Ou seja, tomou posse e a chefia imediata que deu o exercício aí para ele. Então, é competência da chefia imediata da unidade administrativa, onde for lotado o servidor, dar-lhe o exercício. Então, lembrem que é a chefia imediata que dá o exercício aí ao servidor. A readaptação e a recondução, bem como a nomeação em outro cargo, com a consequente exoneração do anterior, não interrompem o exercício. Então, por exemplo, o indivíduo já era servidor e ele entrou em exercício em outro cargo. Então, a consequente exoneração do cargo anterior não interrompe o exercício no cargo novo. Ou seja, se ele entrar em exercício no cargo novo, o cargo anterior não vai interromper o exercício dele, desde que a exoneração dele saia no mesmo dia da entrada em exercício no novo cargo. Então lembre que aquele servidor que tinha um cargo anterior não interrompe o exercício com o advento da nomeação no novo cargo. O prazo de que trata este artigo para os casos de reintegração, reversão e aproveitamento será contado a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. Então, as publicações oficiais saem no Diário Oficial. Então, quando da publicação no Diário Oficial do Estado, então será contado o prazo de que trata o artigo do exercício, o artigo 22. O servidor removido ou redistribuído ex officio, que deva ter exercício em outra localidade, terá 15 dias para entrar em exercício, incluindo neste prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. Então, aquele servidor que ele é removido ou que ele é redistribuído ex officio, né? Ou seja, a administração, por sua vontade própria, removeu ou redistribuiu esse servidor, então, para outra localidade, né? Que não aquela que ele trabalhava. Então, ele terá 15 dias para entrar em exercício. Então, daí, nesse prazo também, está incluído o tempo necessário para o deslocamento dele de uma sede, de uma localidade para outra. Então, aqui trazendo o exemplo para vocês, aqui o nosso resuminho. O exercício, então, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, efetivo desempenho das atribuições do cargo, quando entra em exercício. O prazo para entrar em exercício, até 30 dias contados da posse. Então, tomou posse, tem até 30 dias para entrar em exercício no cargo. E se não entrar em exercício, a nomeação se torna sem efeito. Da mesma forma que a posse, o exercício também é a nomeação que se torna sem efeito. Aqui, para lembrar vocês que é a nomeação, 15 mais 15 dias, né? 15 dias para tomar posse, foi nomeado, tem 15 dias para tomar posse, prorrogável por igual período, e da posse tem 30 dias, até 30 dias para entrar em exercício. Nomeação, 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, posse, 30 dias, até 30 dias, entrada em exercício. Então, fica aí esse resuminho para vocês.
Então, aqui o artigo 25 nos traz que o servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do cargo no serviço público estadual mediante autorização do governador nos seguintes casos. Então, quais são os casos aí que o servidor pode se afastar das atribuições do cargo? Quando da colocação à disposição, então, quando é colocado à disposição, para estudo ou missão científica, cultural ou artística, ou para estudo ou missão especial de interesse do Estado. Então, aqui, o parágrafo 5º do artigo 25, ele nos traz também uma atualização e uma novidade de 2020 também. O servidor estável poderá ser autorizado no interesse da administração pública e em campo de estudo vinculado ao cargo que o servidor exerce, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se com a respectiva remuneração ou subsídio, então se afasta com a remuneração que lhe é devida, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país ou no exterior, conforme regulamento. Então, aquele servidor estável, ele pode afastar-se para pós-graduação no interesse da administração, sendo que esse estudo tem que ficar vinculado ao cargo em exercício. Então, ele pode fazer esse afastamento aí para pós-graduação, lembre que é para pós-graduação, desde que seja no interesse da administração, ou seja, se a administração entender que aquela pós-graduação é de interesse da própria administração, ele vai continuar recebendo o seu vencimento, o seu subsídio aí, não vai ser cortado, mas que o estudo seja vinculado ao cargo exercido. Então, tem que ter esses requisitos aí para que o servidor possa se afastar para pós-graduação. Então, tem que ser no interesse da administração e o estudo tem que estar vinculado ao cargo exercido. Não pode o indivíduo lá ter exercício em um cargo e a pós-graduação que ele vai fazer é totalmente diferente daquilo que ele exerce na função dele. Então, não pode, tem que estar vinculado ao exercício. E isso é novo, tá? Anteriormente não tinha essa possibilidade aí. O artigo 26. Salvo nos casos previstos em lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos, ou seja, ficou 30 dias sem trabalhar, ele será demitido por abandono de cargo, com base em resultado apurado em inquérito administrativo. Inquérito administrativo nós vamos ver mais para o final da lei. Então, aquele servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos, ele ficou 30 dias sem trabalhar, mais que 30 dias, então ele vai ser demitido. O artigo 27 também, que é novo, é uma situação nova aí de 2020, o servidor preso para perquirição, ou seja, para averiguação da sua responsabilidade em crime comum ou funcional, será considerado afastado do exercício do cargo, observados os dispostos nos parágrafos 1º e 2º, bem como no inciso 4º e parágrafo 2º e 3º do artigo 80. O artigo 80 nós vamos ver mais para frente, e aqui eu já trago uma explicação mais específica aí dessa situação. Parágrafo 1º. Absolvido terá considerado esse tempo como efetivo exercício, sendo-lhe ressarcidas as diferenças pecuniárias que fizer jus. E aqui uma situação nova também, o parágrafo 2º, uma situação de 2020, o servidor preso para cumprimento de pena. Aqui é diferente, aqui não é para averiguação da sua responsabilidade, aqui é para o efetivo cumprimento de pena. Decorrente de condenação por crime, se esta não for de natureza que determine a demissão, ficará afastado do cargo, sem direito à remuneração, até o cumprimento total da pena, fazendo jus seus dependentes ao benefício que trata o artigo 259-A desta lei complementar. Também vamos ver mais para frente. Então, aqui só para ficar mais explicado essa situação. Então, aquele servidor que foi preso, o servidor foi efetivamente preso, mas existem duas situações. Aquele servidor preso para perquirição da responsabilidade, ou seja, para averiguar a sua responsabilidade no fato delituoso, ele é considerado afastado do cargo. Então, ele foi preso para averiguação, ele é considerado afastado do cargo. E aquele servidor que foi preso para o cumprimento já da pena, então, ou seja, ele já passou por aquela situação, aquela fase da perquirição. Então, aquele servidor preso para cumprimento de pena, se a pena não for de natureza que determine a demissão, então ele fica afastado do cargo sem a remuneração. Então, se esse delito que ele cometeu não enseja na sua demissão do cargo, ele vai também ficar afastado, só que daí sem a remuneração do cargo. Tá?
Então, existe essa diferença aqui no servidor preso para a averiguação da responsabilidade e o servidor preso para o cumprimento da pena. Estágio probatório, vamos lá. Esse é o período aí que o servidor tem que tomar bastante cuidado. Então, o artigo 28, agora aqui isso é uma novidade, também que a Lei 10.098 foi modificada no ano de 2020, é uma situação aí de adequação da Lei 10.098. Então, o artigo 28, estágio probatório é o período de 3 anos em que o servidor nomeado em caráter efetivo deve ficar em observação e durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo, mediante a apuração dos seguintes requisitos. Disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Nós vamos também ver um processo mnemônico aqui para gravar esses requisitos, mas eu quero falar aqui um pouquinho a respeito desses 3 anos aqui do estágio probatório. Já era sabido, né, que o estágio probatório ele é pelo período de 3 anos. Entretanto, a Lei 10.098 ela era desatualizada, ela era inconstitucional nesse caso, porque a Constituição Federal ela traz que a estabilidade ela é adquirida após 3 anos, né, de estágio probatório. E a Lei 10.098 ela trazia que o estágio probatório era de 2 anos. Então, tinha essa inconsistência aí junto com a Constituição Federal, o que tornava a Lei 10.098 inconstitucional. Esse artigo, no caso, né, da Lei 10.098. Então, houve essa adequação agora em 2020 para que a Lei 10.098 se tornasse adequada à Constituição Federal, que é a base do ordenamento jurídico aí. Então, agora, essa novidade aqui de 2020 é só a adequação dos 2 anos que era anteriormente para os 3 anos. Então, às vezes tinham questões aí que traziam que a Lei 10.098, o estágio probatório era de 2 anos, e aí tinha essa discussão, tinha muito recurso a respeito das questões até. Então, agora, a Lei 10.098 se adequou à Constituição Federal e trouxe que o artigo 28 do estágio probatório, então são 3 anos que o servidor fica em estágio probatório, se adequou à Constituição Federal, está tudo certo agora. O artigo 29 também, ele trouxe uma atualização em 2020, que a aferição dos requisitos do estágio probatório, ou seja, desses requisitos aqui, processar-se-á no período máximo de até 32 meses, a qual será submetida à avaliação de autoridade competente, servindo o período restante para a aferição final, nos termos do regulamento. Então, aqui anteriormente não era 32 meses, eu tenho aqui a lei anterior, artigo 29. Então, a aferição antes era no prazo máximo de 20 meses, hoje são 32 meses, então, a partir de 2020, aí, a lei trouxe essa novidade, que são 32 meses. E aí, o período final ali do estágio probatório fica para o restante da aferição dos requisitos. Mas, então, lembre que o período máximo para a aferição dos requisitos do estágio probatório é de 32 meses, tá? Essa é uma novidade que a Lei 10.098 trouxe aí. O parágrafo 4º, que é importante também para o artigo 29, a autoridade competente poderá designar comissão de avaliação de estágio probatório, formada por 3 servidores efetivos e estáveis, preferencialmente com um grau de instrução igual ou superior ao do servidor avaliado, nunca inferior, é igual ou superior, para o fim de avaliar o cumprimento dos requisitos do estágio probatório conforme regulamento. Então, existe uma comissão de avaliação aí para esses requisitos, que ela é formada por 3 servidores, efetivos e já estáveis, então não pode ser servidor em estágio probatório também, então tem que estar estável, com grau de instrução igual ou superior. Por exemplo, se o servidor tem ensino superior, o grau de instrução dos servidores que compõem a comissão também tem que ser no mínimo ensino superior, igual ou uma pós-graduação. Então, é essa situação aí. O parágrafo 5º, não serão computados para integrar o triênio de estágio probatório os períodos de afastamento do exercício efetivo do cargo, cujo prazo ficará suspenso até o término do seu afastamento. Ou seja, aquele servidor que está em estágio probatório, se ele é afastado do cargo, então esse período aí não conta. Ficará suspenso até o término do afastamento do servidor. Então, mais uma vez aqui um resuminho para elucidar essa parte do estágio probatório. Então, é de 3 anos, né? Agora efetivamente de 3 anos, através da lei. A aferição dos requisitos
pelo período máximo de 32 meses, no máximo 32 meses, então. A comissão de avaliação dos requisitos, ela é composta por 3 servidores efetivos e estáveis, preferencialmente no mesmo grau de instrução ou superior. E não computa o período de afastamento. Então, naquele servidor que está afastado, não vai ser computado esse período de afastamento. E, da mesma forma que os requisitos, a gente tem um processo mnemônico aí para ficar um pouquinho mais fácil a gravação aí desses requisitos. Lembrem da palavra perda. A palavra perda vai trazer os requisitos do estágio probatório. Quais são? P de produtividade, E de eficiência, R de responsabilidade, D de disciplina e A de assiduidade. Então, os requisitos do estágio probatório podem ser lembrados através do mnemônico da palavra perda, produtividade, eficiência, responsabilidade, disciplina e a assiduidade. Aqui, muitas questões eu já vi que eles trocam eficiência por eficácia. Então, são palavrinhas aí que são parecidas, mas tem que cuidar, que é a eficiência do servidor aí no cargo público. Já falamos do estágio probatório, então agora vamos falar da estabilidade, que é uma consequência aí do estágio probatório. Então, o artigo 30, que também tem novidade aí de 2020, o servidor nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público, na forma do artigo 12, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que aprovado no estágio probatório. Então, o artigo 30 também anteriormente trazia que a estabilidade vinha depois de 2 anos, que era a Lei 10.098 nesse artigo também era inconstitucional, pois a Constituição Federal trazia que se adquiria a estabilidade após os 3 anos aí de exercício como estágio probatório. Então, houve essa adequação aqui da Lei 10.098, que agora também 3 anos. Então, se adquire a estabilidade após o estágio probatório, 3 anos. O servidor estável só perderá o cargo. Aqui tem uma novidade, e isso aqui é bem importante para a prova. É bem improvável, bem impossível aí da banca cobrar isso aí. Então, o servidor, anteriormente, ele só perdia o cargo com esses 2 incisos, inciso 1 e inciso 2, que na verdade nem eram incisos, era só o artigo 31. Aí foi bifurcado aqui em 3 incisos. E agora, a estabilidade, então o servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou, que agora é a novidade, 2020, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar específica assegurada ampla defesa. Também se adequou à Constituição Federal, que já trazia esse requisito aqui para a estabilidade. Então, a Lei 10.098 agora ela se tornou, né, adequada à Constituição Federal e ela trouxe mais esse requisito aqui por ser uma forma aí de perda do cargo do servidor, tá? Servidor estável, lembre que é o servidor estável. Então, cuidem que isso aqui é novo, pode ser cobrado aí pela banca. Então, a estabilidade, ela é adquirida através após 3 anos, que é o período do estágio probatório, e a perda do cargo, pela Lei 10.098. Então, é possível a perda através de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa e procedimento de avaliação periódica de desempenho. Lembrando também que na Constituição Federal, no artigo 169, existe uma outra possibilidade de perda do cargo, né, que é aquela questão das despesas que o governo não pode exceder. Então, o artigo 169, despesa com o pessoal não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. É uma outra forma aí de perda do cargo, no caso, só que daí é através da Constituição Federal. Então, aqui, Constituição Federal, artigo 41, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 41, traz aqui a estabilidade. Trata da estabilidade, que são 3 anos. Então, a Lei 10.098 aí se adequou à Constituição Federal. Regime de trabalho, isso aqui é uma novidade também que veio no artigo 32 aí para nós. Regime de trabalho. A autoridade máxima de cada órgão ou poder determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário de trabalho dos órgãos públicos estaduais. O que tinha anteriormente na Lei 10.098? Que o governador do estado determinará. Então, antes era só o governador. Agora, quem que é responsável? É a autoridade máxima de cada órgão
ou poder, que determinará, então, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário de trabalho. Então, vejam que essa é a diferença aí da Lei 10.098, que foi atualizada em 2020. Então, parágrafo único. Pode ser autorizado o regime especial de teletrabalho, a critério da administração na forma prevista em regulamento, e desde que cumulativamente, ou seja, desde que tenham todos esses requisitos, que eles se acumulem. Inciso 1. Exista mecanismo de controle de produtividade, então tem que ter um controle da produtividade quando do regime de teletrabalho, que sejam cumpridas as metas individuais e coletivas de produtividade previamente fixadas, então tem que ser estabelecidas as metas, e as atribuições do cargo e as atividades do setor não exigem a presença física do servidor. Então, tem que esses três incisos eles têm que ser acumulados, ou seja, todos têm que haver todos para que possa ser disponibilizado esse regime especial aí de teletrabalho. Então, são esses três itens aí que devem ser observados. Existência de mecanismo de controle de produtividade, as metas individuais e coletivas e desde que as atividades do setor não exijam a presença física do servidor. Artigo 32A, também uma novidade, anteriormente não tínhamos na lei aí o artigo 32A, ele foi incluído nessa atualização de 2020. A pedido do servidor, a jornada de trabalho poderá ser reduzida entre 25% e 50%. Então, lembre, 25% e 50%, é entre essas porcentagens, mediante a concordância do titular do órgão ou entidade a que o servidor estiver vinculado. Então, agora o servidor ele pode solicitar essa redução aí na carga horária dele de 25% a 50%. E tem que haver a concordância aí do titular do órgão. A incidência do regime diferenciado de que trata o caput, ou seja, o artigo 32A, acarretará também na redução da remuneração na mesma proporção da redução da jornada de trabalho. Ou seja, vai reduzir a sua jornada de trabalho, mas, consequentemente, vai reduzir a remuneração. Se a tua jornada de trabalho diminuir aí pela metade, ou seja, 50%, a remuneração também vai ser diminuída na mesma porcentagem, ou seja, vai ganhar metade aí do seu subsídio. A redução da jornada de trabalho dependerá da conveniência e oportunidade do serviço e poderá a qualquer tempo ser revogada por decisão do titular do órgão ou cancelada a pedido do servidor. Então, tem que ser conveniente e oportuno para o órgão, não vai ser colocado, né, não vai ser diminuída aí a carga horária desde que não seja conveniente para o órgão. Às vezes tem muito trabalho, muito serviço e não é adequado fazer essa redução de trabalho aí da carga horária. Então, tem que haver essa conveniência aí da situação do órgão. E ela pode ser revogada, né, a qualquer tempo pelo titular do órgão ou a pedido ser cancelada aí a pedido do servidor. Pode ser cancelada essa situação aí de redução da carga horária de trabalho. Artigo 33. Por necessidade imperiosa do serviço, o servidor poderá ser convocado para cumprir serviço extraordinário desde que devidamente autorizado pelo governador. Então, serviço extraordinário aí o serviço que é feito além daquela carga horária normal do servidor. Parágrafo 3º. Também uma novidade de 2020. Pelo serviço prestado em horário extraordinário, o servidor terá direito à remuneração ou folga. Então, ele pode ser remunerado através da hora extra ou ele pode ter folga através dos bancos de horas, aí que alguns órgãos aí do serviço estadual fazem jus aí ao banco de horas. Então, pode ser, esse serviço extraordinário pode ser remunerado, né, através da hora extra, ou com folga, através do banco de horas. Então, o resuminho aqui do teletrabalho. É um mecanismo através de mecanismo de controle e produtividade, né? Tem que haver o cumprimento das metas, né, específicas do cargo aí. As atribuições e atividades não exigem presença física, então o teletrabalho não implica aí na presença física. Pode haver uma redução da jornada de trabalho aí também entre 25% e 50%. E a remuneração é proporcional. Então, a redução proporcional aí da remuneração do servidor.